Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, Brenda. Bom dia, professor. Bom dia, Peroba. Aí, eu fiz quase todas que você daquela atividade, só algumas escritas e uma questão que eu não consegui ler o que estava escrito que eu não fiz. Que bom, tá vendo? Ó, nós havíamos parado na Ô, 16. professor, Foi isso? foi. Professor, só uma pergunta. Hum, O ácido lático que causa a cãibra, não é? isso. Ele é um processo que parou no meio na hora da respiração? Não, na verdade, o ácido lático ele é um produto da fermentação. Que acontece quando a gente começa a fazer exercício do nada. Isso, porque aí o músculo também começa a fermentar, entendeu? Tá, Na entendi. respiração, ele só acontece no início, mas aí rapidinho na respiração ele é corrigido. Entendi como que se acumula tanto. Porque eu fiquei em dúvida. Mas tudo bem. Ô, Pode ir perguntando, gente. professor, nessa aí são duas perguntas em uma, não é? Porque tá pedindo para a gente identificar o que cada linha representa e depois marcar a resposta. Ou é só Por para a aí. gente ficar na cabeça e fazer normal a questão? Ó. O gráfico mostra a variação de ácido lático, gás carbônio e oxigênio numa foca, antes e depois de um mergulho de 20 minutos. O que é o ácido lático, o que é o gás carbônico e o que é o oxigênio? Eu chutaria que o 1 é o gás carbônico, porque ele aumenta durante o mergulho. O 2 é o oxigênio, já que ele diminui, já que a foca não consegue respirar. E o 3 sobraria para o ácido lático. O oxigênio é aquele que, como ela ficou 20 minutos em apneia, vai diminuir. Então, qual você botou para o oxigênio? Professor? Peroba, qual que é o oxigênio? O 2 diminuiu? Caiu e depois estabilizou. Isso. Certo. Quem é o gás carbônico? Que aumenta, porque ela ficou sem respirar, e depois estabiliza. O 1 Por que o 3 é lactato? é o que sobra. Mas aí eu fiquei em dúvida, porque ele aumenta depois do exercício de mergulho. E ela não ficou nadando? Quê? Ela não ficou nadando? No mergulho, acho que sim. Então, lembra que eu falei para vocês, você está na academia, levantando peso. Perobão lá no peso. Lembra que eu falei para não ter lactato, qual é o importante quando você termina o exercício? Alongamento. Após o exercício é onde o ácido lático se desenvolve mais. Eu pensei que ele se desenvolvia no exercício e você tinha que alongar para desfazer ele, não que ele se desenvolvia depois do exercício. Não. E aí veio um errinho aqui que era para ser questão 17, né? Mas eu também vi que faltou. Um dos problemas na utilização da luz como fonte de energia é a dificuldade para armazenar. Alguns grupos de seres desenvolvem a capacidade de armazenar essa energia em processo metabólico. O processo de armazenamento de energia solar é chamado de Fotossíntese. fotossíntese. O é C ou é D. E exemplo de quem faz fotossíntese? D. D de jeans. Lembra que nenhum fungo faz fotossíntese. Sim. Não faz. Professor, uma pergunta.
As cianobactérias, elas fazem fotossíntese e armazenam? Ou quando elas estão junto com os fungos, que eu esqueci o nome que tá a interação deles, Não, elas... a cianobactéria e a alga azul é a mesma coisa. É elas que produzem a maior parte do oxigênio, inclusive. Elas fazem fotossíntese no mar, não é só quando está com fungo, não. Ah, tá. Esse eu fiquei confuso. Que processo é esse? O de cima é fotossíntese. O de baixo seria fotossíntese também? Você sabe que isso aqui não é oxigênio, enxofre. Por isso mesmo que eu fiquei em dúvida. O processo de cima é fotossíntese. Qual que é o nome do processo de baixo? Quimiossíntese? Quimiossíntese. Então é B? Qual é o único grupo que faz fotossíntese e quimiossíntese? B. Uai, mas que bactéria que faz fotossíntese? A cianobactéria. A cianobactéria, alga azul. Eu só não sabia se ela utilizava o enxofre. Claro que é, sulfobactérias. Aí eu fiquei em dúvida entre a B e a E. Só que aí eu marquei B no final porque Não, a a quimiossíntese tem que ser alga bactéria. fazia mais sentido. Gente, só o Peroba que fez a lista? Tem um monte de gente que não tem microfone, professor. Ah, tá. Mas tem gente que tem. É, eu vou ficar quieto. Brenda, cadê a Bárbara? O povo, né? Flores. Assinale a alternativa correta sobre como seres vivos retiram energia da glicose. O que você botou aí, Peroba? C. Vamos ver a C dele. A energia, por ser vital para a célula, é obtida antes mesmo da glicose entrar na mitocôndria, usando o oxigênio no citoplasma. Usa oxigênio no citoplasma? Eu não lembro. Eu acho que não, mas eu Não. marquei O oxigênio é usado na mitocôndria. na Falsa. mitocôndria. Marca outra coisa. Edinho, eu marquei a letra D. D. Vamos ver. Marquei não. Marcaria, na verdade. Tipo, marcaria agora, entendeu? Agora. A energia da molécula de glicose é obtida através da oxidação dessa substância, pela retirada de hidrogênios presos ao carbono, desidroxigenações, que ocorre a nível do citoplasma e mitocôndrias. Quem é que tira esses hidrogênios mesmo? O NAD Muito bom. é o NAD. Eu não lembrava Boa, se era essa sigla. Boa, Ana. Só que, professor, eles estão só tirando o hidrogênio. Ainda é considerado oxidação? Sim. Ah, é? Nossa, eu confundi. É. Onde que se origina uma mitocôndria? É a mesma. Lembra da teoria simbiótica que mitocôndria e cloroplastos são bactérias, elas se reproduzem independentemente. Sim. Lembra que eu falei na sala do teste de maternidade que é feita? Células do fígado possuem até 2.000 mitocôndrias, ocupando 1/5 do seu volume. O número alto de mitocôndrias na célula pode ser explicado porque as células do fígado são maiores que as demais células do corpo. O que vocês marcaram aqui? Eu marquei a C. Qual é a atividade metabólica que tem lá? Produção de enzimas. Fígado. O que é sintetizado no fígado? A bile. Eu não lembro. Mas qual é o produto maior que fica circulando toda hora?
Eu não sou. O sangue. Sangue para o fígado. O sangue é produzido no fígado? Sim, foi. A glicose, quem é diabético, o problema da glicose é em qual órgão? É no fígado. Ah. Acho que a glicose é produzida onde? Então é a letra D, Edinho? Não, a letra C. Professor, o que o baço faz? O baço, ele pega células do sangue morta. Ah. É porque sempre que tem um problema com sangue nos programas de TV, eles ficam falando do baço, do baço, do baço, do baço. O baço fica Aí eu acho... embaixo do braço esquerdo. Ele pega células mortas do sangue. Ah. Ele é tipo o lixeiro do sangue. Aham, entendi. 21. Um microscópio eletrônico permite constatar a presença de duas membranas. A externa que é lisa e a interna com invaginações. O texto descreve o quê? É? Vacúolo? Não, vagúolo não. É B, então. Ó, que se apresentam sob forma de túbulos, no interior formando uma espécie de recheio. Quem seria? Questão chata, né? Boba, assim. Lembra que quando eu desenho a mitocôndria, Sim. a gente coloca ela assim, ó. Duas membranas. Ô, professor, A externa mas e a interna. a da planta também não tem esses negócios? Mas mitocôndria também tem na planta, esqueceu? Não é só no animal. Ah, tá. Mitocôndria tem animal e vegetal. Não, a célula da planta que faz fotossíntese. Cloroplasto. Qual que é? O cloroplasto, eu confundi com vacúolo. Pronto, resolvi. Cloroplasto. Problema mental. Só que as duas são bactérias, elas são irmãs. Por isso que elas são parecidas. Não, por isso. Eu sabia que na planta também tinha, só que eu esqueci que não era cloroplasto, eu confundi com A vacúolo. diferença é que essa parece um pão e essa parece uma bola. Certo. Ao analisar o tecido conjuntivo e muscular, nota-se que essa organela existe em maior número nas células do músculo. Isso é devido à maior necessidade de que essas células apresentam para manter seu metabolismo. É? É para manter metabolismo, é a energia que eu preciso. Professor, Ah, a respiração só produz energia ou ela também armazena? só produz. Quem armazena é o ATP. Certo. A liberação de O2 e fixação de CO2 na planta representa as trocas gasosas do quê? Liberar O2 e pegar CO2. Fotossíntese. Qual o processo? Qual o processo que pega CO2 e libera O2? Fotossíntese. C. B, Peroba? C. C, claro, gente, fotossíntese. Eu vou falando aqui há meia hora. Não, você falou B. Não, eu falei C. Não. Os tilacoides fazem parte de qual estrutura? Cloroplasto. Cloroplasto. No interior do cloroplasto... Tilacoides mesmo, professor? Quê? O que são os tilacoides mesmo? Tilacoides. Quando você abre o cloroplasto, lembra que eu falei que tem as pilhazinhas? Ah, são as pilhazinhas? Isso, as moedinhas. Ah, tá. Eu lembrava que... Pode falar. Eu lembrava que fazia parte do cloroplasto, mas eu não lembrava o que era. No
interior de cloroplastos são encontradas pequenas quantidades de DNA e RNA e ribossomo. Quais componentes permitem que os cloroplastos sejam capazes de realizar o quê? Se ele tem DNA, RNA e ribossomo, para que isso vai servir? C. Óbvio que é C. Fluorescência, ele não é um vagalume. Não. Fotossíntese, não tem nada a ver fotossíntese com isso. Ciclo de Krebs é a respiração celular. Fermentação também não usa. Ou seja, ele usa para se autoduplicar, que é a reprodução, e produzir proteína com ribossomo. Certo. Qual é a organela 1 e 2 e qual é o processo? C. O que o 1 está fazendo? Pegando gás carbônico e água, gás carbônico e água, liberando oxigênio. Que processo é e esse? glicose. Sim, mas qual é o nome desse processo? Fotossíntese. C. A resposta é C. Usa o cloroplasto. O 2 pega oxigênio e glicose e libera água e gás carbônico. Quem é esse cara? Mitocôndria, respiração. Respiração. Qual é a organela? Mitocôndria. C. Cientistas propõem a hipótese de que certas organelas originam-se de organismos que há muitos, há tempos, bilhões de anos, viveram na Terra. Apoia-se o fato de que essas organelas têm DNA próprio, podendo se autorreplicar. Quem são as organelas que têm DNA próprio? B. Mitocôndria e cloroplasto. Boa. Sobre o processo conhecido como fotossíntese, podemos afirmar o quê? Como produto Somente final, uma é glicose e verdadeira. oxigênio. Sim ou não? Sim. Sim. Basicamente, durante o processo, ocorre a síntese de proteína, aminoácido. É de açúcar. É um processo que ocorre nas lamelas da mitocôndria. Não, é o É na cloroplasto que crista, faz não? fotossíntese. É restrito a plantas e fungos. Fungo não faz fotossíntese. A. Viu? F. A respiração celular é constituída por 3 rotas: oxidação do piruvato, ciclo do ácido cítrico e o ciclo das pentoses. O ciclo das pentoses não é do fotossíntese? Aham. Então tá errada. Vamos lá ver, Peroba. 2. A transferência de íons hidrogênio ao longo da cadeia, a liberação de elétrons que vão sendo captados por transportadores intermediários. Tá certo, não tá? No ciclo do ácido cítrico, ocorre uma maior produção de ATP do que durante a fase da glicólise. Não. Sim. É sim? A Eu não glicólise, que é a lembrava. primeira etapa, só gera 2 ATPs. Ah, tá certo. Eu li glicose. Não glicose. Nos eucariontes, a fase da glicólise ocorre dentro da mitocôndria. Não. É no Não. exterior. É antes de entrar. É. Eu marquei V quando eu fiz e agora eu falei F na terceira. É. Próxima questão. Quem é a estrutura do número 1 e 2? Na verdade, o que acontece nas estruturas, né? Qual o processo que ocorre em 1 e 2? A?
Lembra que na matriz, onde ocorre o ciclo de Krebs. Ah, então é D. Não, D não. Cadê? Qual que é a outra? É D, isso. Eu fiquei em Aqui, dúvida onde entre ocorre o a A e ciclo a de D. Krebs, aqui fica o piruvato. Aqui é onde entra o oxigênio para juntar com hidrogênio e formar água. Não. Eu fiquei em dúvida entre a A e a D. Eu sabia que era ciclo de Krebs Mas e sabia que é tinha uma ciclo de bobeirinha Krebs. mesmo de biologia, confunde. Só que eu não sabia qual dos dois era. Em primeiro e segundo. Como é o nome do processo que armazena energia e quem faz ele? A questão está E, repetida. é. A 32 eu não O consegui gráfico a entender o que é. seguir mostra a quantidade de gás carbônico liberada e absorvida por uma planta. Indique a faixa de intensidade de luz 1, 2 ou 3 em que ocorre o aumento da quantidade de matéria orgânica da planta. Onde que a planta faz mais fotossíntese? Na 3. Na 3. Agora dá para entender. Quantidade de gás carbônico liberada, quantidade absorvida. Agora Aonde dá. que ela tem maior quantidade de matéria orgânica? Na 3. Só 3? Na 2 também, que Por que na 2 ultrapassa. não é? O 0 está aqui, ó. A Na 2 2 também está entra. crescendo. A planta absorve gás e oxigênio do ambiente. Justifique. Ela faz. Por que ela absorve o gás do ambiente? Ela faz Respiração. respiração. Mas em qual dessas etapas que ela absorve? Em todas. Ótimo. Lembra que a planta respira 24 horas por dia. C. Em 2 e 3, o gráfico indica que a fotossíntese é mais intensa que a respiração, ocorrendo a utilização de gás carbônico para produzir matéria orgânica. Justifique. Porque ela está recebendo mais luz do que antes? Exatamente. Aqui seria o ponto de compensação fótico. Em 2 e 3, ela está recebendo mais luz. Então, o processo de fotossíntese é maior do que o de respiração. Bem simples a questão, nada muito... Um pesquisador montou um experimento com 3 vidros transparentes. Em cada um deles colocou uma planta igual. Só deu essa questão como exemplo quando estava explicando a matéria. Do lado, botou um chumaço de algodão embebecido com uma solução de cresol, que indica mudança de cor quando o gás carbônico é alterado. Os recipientes foram lacrados e cada um deles permaneceu por algumas horas sob diferentes luzes. O A foi sobre luz intensa. Então, ó, eu tenho o A sobre luz. O B ficou sobre ponto de compensação fótico. O C no escuro, Lua. Em qual dos recipientes ocorreu fotossíntese? Nos 3? Não, aqui não é Lua, não. Ele foi no escuro. Lua poderia fazer fotossíntese. Em qual recipiente então ocorreu fotossíntese? No A e no B. A e B. Em qual recipiente ocorreu respiração? Todos. Todos. Em qual recipiente a solução mudou de cor? Que houve alteração no A e no C. Perfeito, Peroba. Por que no B não teve alteração? Porque se ele estava no ponto de compensação fótico, elas por elas. O que aconteceu em A com gás carbônico? Como a planta estava fazendo muita fotossíntese? Diminuiu. O que aconteceu em C que ela não estava fazendo fotossíntese? Aumentou. Aumentou. Nas duas aumentou, houve alteração. Entenderam essa questão? Sim.
o somatório Professor, das alternativas corretas? o que ocorre a nível do núcleo? Ocorre no núcleo? É. Então é a... 1 representa a glicólise. 1. Sim, certo. Quando a glicose vira ácido pirúvico. Certo. 2. 1 ocorre no núcleo. Dentro do núcleo. Verdade? Não, Não. eu não chutou para 4. água. 2 é conhecido como ciclo de Krebs. Olha isso aqui. Acho que sim. Não é? Sim. Sim. 8. 2 ocorre em uma organela chamada mitocôndria. Sim. Respiração. A utilização dessas reações, utilidade, desculpa, é o armazenamento de ATP. Sim. Produz energia. Energia é guardada pelo ATP. Sim. Sim. Esse processo ocorre em células animais e vegetais. Sim. Então é a Somatório 61 disso. mesmo. A Somatório. 61. 61. Só 2 Minha estava casa. errada. Nossa, ficou exprimido. Relacione bactéria, animal e fungo com o número 1, 2 e 3. Um Faz seria, um. um seria animal? Respiração na Quem transforma a glicose em ácido pirúvico? animais com a Bactéria, animal. animal e fungo. Fungo faz o quê? Fermentação. Respiração celular e fermentação. Ah, respiração também. Ah, todo mundo faz respiração Mesmo celular essa parte. que seja só fermentação, ele também produziria. 2. Produção de álcool. Fungo. Só fungo. 3. Produção de ácido lático. Você tem a bactéria e os animais. Exato, Peroba. Eu só errei um, que eu esqueci que todos. Em qual dos 3 processos vai dar cãibra? No terceiro. Qual do processo produz cerveja? O segundo. 36. O esquema representa a reação da mitocôndria e o plasto. Sendo a fotossíntese, responda. De que reagente se produz o gás oxigênio na fotossíntese? A água. Demonstre na reação resumida os processos de formação da glicose e do oxigênio, com o nome de suas respectivas etapas. É para a gente descrever a etapa toda da fotossíntese? A glicose, não, ele quer resumido. Glicose é formada da união de quem? Do gás carbônico e E da hidrogênio. água. Hidrogênio da água. Aí vai formar o C6, a 12O6. Qual que é o nome desse processo? Ciclo de Calvin. Era isso? E do oxigênio? Oxigênio A água, que é quebrada em gás hidrogênio e gás oxigênio. Como se chama esse processo? Equação de Rio. Só que discursivo é o que eu falei, é outro nível de prova. Não vai... Edinho, você Ainda bem que eu não vou você sofrer com isso. consegue, tipo, sei lá, ou subir a imagem, porque no computador não dá pra ler aqui embaixo. Nossa, pior que essa não tá dando para subir. Você repete então aqui só pra eu copiar
com você Você está na falando? 36. É, na B. A B, a glicose, ela vem do gás carbônico com hidrogênio e o nome é ciclo de Calvin. E o outro? O oxigênio vem da quebra da água. O nome é reação de Rio, HI, 2 L's. HI, 2 L's. Sete. E últimas, né? Última página. No processo de fabricação de pão, após preparar a massa, bota-se um pedacinho de bola no fundo do copo. Eu já falei dessa questão com vocês. E quando a bola boia, é porque o pão está pronto para assar. Um professor de química explicaria esse procedimento da seguinte maneira. A bola de massa torna-se menos densa que o líquido e sobe. A alteração da densidade deve-se à fermentação, que pode ser resumida pela equação. Uai, não veio a pergunta. Essa ficou sem a pergunta. Deixa ela quieta. 38. Por que, com o passar do tempo, a bola que fica no copo fica menos densa que a água? O que é liberado dentro dela? CO2. O CO2 vai ser liberado. E o que é que o CO2 vai fazendo dentro da massa? Fazendo com que ela se expanda. A partir do momento que a massa vai se expandindo, O volume vai diminuindo. o volume vai aumentando, Aumentando, isso. a E a densidade densidade vai diminuindo. vai diminuindo. Quando eu falo isso, eu sempre me confundo. Isso aí. Volume aumenta, a densidade diminui. Dúvidas, meninos? Não. Olha só, semana que vem, ou eu vou começar microbiologia ou eu vou começar botânica. Possivelmente botânica. Ok? Ok. Semana que vem é férias, na outra, né? Assim, quando voltar. Ah, tá. Boas férias para Acabou você. a aula? Acabou. Boas férias para vocês. Juízo. Obrigada. Vigia o Peroba aí, porque ele tá meio doidão. Falou, meninos. Tchau. Tchau, tchau. Oi.